As palavras do Santo Evangelho nos guardem para a vida eterna. Este domingo da partilha, domingo do dízimo, a liturgia da palavra nos convida a pensar exatamente a partilha, o dar. E somos convidados a iniciar essa meditação pela leitura do profeta Isaías, que nos diz: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando o encontrares nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. O domingo da partilha começa exatamente nos propondo a caridade realizada em gestos concretos, a caridade que se faz misericórdia, que nos faz olhar para a necessidade do irmão, que não nos permite ficarmos fechados em nós mesmos, mas que nos leva ao encontro do irmão mais necessitado. Isaías já anuncia aquele que é o jeito de agir do Messias. O próprio Jesus, estando entre nós, para nos revelar o amor do Pai e para nos conduzir para o reino de Deus, passou entre nós amando, manifestando em gestos concretos o amor do Pai. É aquele que multiplicou os pães para saciar a multidão faminta, é aquele que visitou os pecadores, acolheu-os, olhou para eles com misericórdia e deu a eles o perdão capaz de restaurar para a vida. É assim que Jesus age, é assim que nos convida a agir. Nossa vida não pode ficar fechada num grupo de escolhidos e privilegiados. Fomos escolhidos por Deus, como dissemos no início, para sermos canais da sua graça e da sua misericórdia, canais do seu amor. E o gesto concreto da partilha com aqueles que não têm o necessário para viver é o gesto sublime daqueles que entendem o amor de Deus. Iniciamos hoje a meditação neste domingo da partilha falando do concreto do amor, daquilo que se faz gesto, daquilo que se faz socorro do irmão necessitado. Esta é a grande virtude que nos fará reconhecidos e recordados, o que nos faz bonitos diante de Deus não é a nossa aparência externa. O Senhor não vai olhar se nós pusemos botox, se fizemos plástica rejuvenescedora, se neste verão nós fizemos o cabelo ficar mais claro, porque a moda do verão é o cabelo mais claro, com golden rays espalhando pelo cabelo. Eu assisti o jornal hoje essa semana. Não é isso que vai contar, não é esta beleza. A beleza que conta é a beleza do coração que se faz dom, que se faz serviço, que se faz partilha. Esta semana celebramos a festa de São Martinho de Tours, um santo que viveu lá no quarto século, no ano 300 e qualquer coisa. O que é que vocês sabem de São Martinho de Tours? Nada. O que é que eu sei de São Martinho de Tours? Nada. Só sei uma história, que a hora que eu contar eu sei que muita gente aqui na igreja vai lembrar e vai saber. São Martinho de Tours era um soldado que certa vez, andando no seu cavalo imponente, com um manto muito quente e muito chique, vê um homem passando frio ao lado do cavalo. Desce então do cavalo e reparte o seu manto para aquecer o irmão. Conhece essa história? Essa é a única história que eu sei de Martinho. Não sei mais nada. Não sei quem era o pai, quem era a mãe, se ele vivia em palácio, se ele era rico, se ele era pobre, não sei. Sei que foi um homem que usou de caridade. E a sua caridade, 1700 anos depois, é lembrada. É a única história que eu conheço. Essa história é emblemática. Tanta gente conta por aí, às vezes sem nem saber que é de São Martinho. Mas o gesto da caridade ficou marcado para sempre. 1700 anos depois, nós estamos aqui lembrando um gesto de caridade. Isto para dizer de alguém que, como nós, entendeu o projeto de Jesus Cristo e fez da sua vida serviço do irmão necessitado. Hoje o Senhor nos chama a repensarmos a nossa vida. De que maneira nós estamos exercitando a caridade? De que maneira nós estamos realizando esse grande projeto de Deus? Diz
São Paulo na carta aos Coríntios, que isto deve ser feito segundo o coração de cada um. Não devemos ficar olhando para o outro, para ver o que o outro fez. É da generosidade, é da beleza do nosso coração. Quando eu era pequeno, eu, morando em Campinas, frequentava uma paróquia que é a nossa paróquia. E ali tinha um padre, que na época do Natal, queria fazer grandes cestas de Natal para os paroquianos, porque o nosso bairro pegava desde um bairro chique em Campinas, onde moravam as famílias tradicionais, o povo cheio da grana, e ele se estendia, porque era um bairro grande, até um lugar onde morava gente muito pobre, quase uma favela. Ia se transformando da riqueza até a favela. E ele gostava de fazer grandes cestas de Natal. E ali então ele fazia a cesta de Natal durante a missa, porque eram caixas enormes. E ele lia na missa assim: fulano de tal doou 1 tonelada de arroz, fulano de tal doou não sei o quê. No domingo seguinte, o outro fulano que queria ser mais doava 2 toneladas de feijão. Aí na outra, fulano de tal nessa semana doou então 2 toneladas de feijão. Na outra semana o outro doava 3 toneladas de açúcar. Essa não é pela concorrência, é pela bondade do coração. Paulo diz: cada um doe da beleza do seu coração. Qual é a beleza do seu coração? Qual é a grandeza do seu coração? Aonde é que se mede isso? Se mede na liberdade e na alegria do dar. Deus ama quem dá com alegria, com largueza. Se nos recordarmos das bodas de Caná, no final daquela festa os noivos começavam a ficar tristes, porque ia acabar o vinho. Ia ser um fiasco aquela festa de casamento, ia ser uma decepção. Todo mundo ia comentar, que nem a gente faz quando a gente vai numa festa de casamento e vai bem servido. Ele fala assim: a festa estava fraquinha, né? Os docinhos não era bom, nem tinha bem casado. O bem casado estava duro. O uísque era red, não era black. É assim, né? Por aí, mas nem tinha uísque dessa, né? E a gente vai, não, aqueles noivos iam ficar mal falados. E Jesus e Maria, aliás, pela atenção de Maria, atenção de mãe, Jesus faz o primeiro milagre. E transforma todas aquelas jarras, aquelas talhas, cheias até a boca de água em vinho. Porque quem faz questão, o evangelista, de dizer que eram talhas que cabiam 100 litros e que encheram até a boca, para dizer que foi muito que Jesus fez de milagre, que foi abundante o milagre de Jesus, que não foi mesquinho. Deus não dá com mesquinhez, Deus dá com abundância, com largueza, para nos ensinar a sermos abundantes, largos, generosos na caridade. Jesus não precisava fazer aquele milagre. Ele disse: mãe, o que nós temos a ver com isso? Nós somos convidados, vamos ficar aqui na nossa. Mas isso para convidar Maria é um salto de qualidade na fé de quem acredita de que Deus pode e Deus faz. E então Deus realiza, antecipa a sua hora e realiza o milagre da abundância. No milagre da multiplicação dos pães, o que acontece? Todos comeram, ficaram saciados e ainda sobrou, e sobrou muito. 12 cestos cheios. Deus ama quem dá com alegria, na largueza, na abundância, segundo a beleza do seu coração. Pergunto mais uma vez, para ser enfático: qual é a beleza do seu coração? Qual é a medida do seu coração? Agora, isso só vai ser possível se o único Deus da nossa vida for o Deus único e verdadeiro. Enquanto nós cultuarmos os deuses pregados por este mundo, o nosso coração estará apegado, dividido, enraizado em tantas coisas inúteis e desnecessárias, e não será possível exercitar a caridade que vem de Deus, o amor que vem de Deus. Enquanto estamos divididos em tantas coisas, não conseguimos, na centralidade do amor, fazer do nosso coração um coração belo, livre, capaz de ser generoso. O Senhor nos convida hoje a desamarrarmos os nossos corações, a não estarmos presos às idolatrias do mundo, aos deuses do mundo.
Por isso, o Evangelho de hoje termina lá: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro nos escraviza quando é doentio, quando somos apegados a Ele, quando servimos a Ele. E então não conseguiremos servir o Senhor. Não sobrará espaço, tempo, generosidade, beleza no nosso coração para o serviço de Deus, para a partilha do amor, para a partilha dos dons. Mas não só no dinheiro nós queremos pensar. Existem tantas formas de serviço e de partilha. Existe tanta forma de beleza de um coração capaz de doar. Martinho de Tours doou o seu manto. O que é que trazemos conosco? Quais são os dons que Deus quer dar ao mundo através de nós? Costumo pensar que cada um de nós é um presente de Deus para o mundo. E quando nós não somos e não agimos segundo o projeto de Deus, nós estamos roubando do mundo o presente que Jesus queria dar ao mundo. Se você não é bonito, bom, generoso, misericordioso, gratuito, largo no amor, você está roubando do mundo tudo isso que Deus quis dar ao mundo através de você. Nós somos chamados por Deus para realizar esse mistério, para realizar esta beleza. Não podemos tirar do mundo aquilo que é dom de Deus para a vida da humanidade, para a vida do mundo, para a beleza. Hoje eu queria nos convidar a refletirmos sobre a nossa vida e vermos a nossa caridade, a nossa mão estendida, o nosso gesto concreto, a beleza do nosso coração, os apegos do nosso coração e nos alinharmos com o projeto de Deus. A caminharmos com Jesus, a fazermos como Ele fez, a estender a mão aos necessitados como Ele estendeu, a sentir a dor do irmão, a ter compaixão pela dor do irmão, a sermos solidários no concreto. O Senhor nos auxilie, que a Eucaristia de hoje nos ilumine, o pão e o vinho, corpo e sangue do Senhor, para nós, dados em sinal de salvação, possam nos fortalecer. Nós também possamos, transformando a nossa vida, a partir do altar do Senhor, passar por esta terra, amando, que os gestos concretos do nosso amor possam fazer desse mundo um lugar melhor, um pedacinho do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio